Boa tarde, turma do quinto ano B, tudo bem com vocês? Boa tarde, crianças, boa tarde, família. Hoje, 9 de fevereiro, quarta-feira, nós temos aula de Geografia e de Arte. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre Geografia. Hoje o conteúdo é sobre o crescimento da população brasileira. Aqui tem um link que vai ser disponível para vocês no arquivo em PDF. E ele fala um pouquinho sobre o que é essa população brasileira em crescimento. Depois de vocês verem esse vídeo, eu vou estar disponibilizando para vocês as atividades do livro. As atividades são da página 12, 13 e 14, em seguida responder as atividades da mesma página. Lembrando que se porventura não couber no próprio livro, vocês podem copiar no caderno para ficar de forma organizada, certo? Então, são as páginas 12, 13 e 14, vamos falar um pouquinho sobre elas. O crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No entanto, de 2015, sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Os fatores que influenciaram o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo das migrações internacionais. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasceu menos a quantidade de pessoas que morreram. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Já a taxa de mortalidade, ela indica o número de mortes de cada grupo de 1.000 habitantes no país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo de porcentagem e o sinal de bolinha, que lê-se por 1.000. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes e a quantidade de emigrantes no país, ou seja, a quantidade de pessoas que saem do Brasil menos a quantidade de pessoas que entram no país, ou seja, a quantidade de pessoas que entram no Brasil. Esse saldo aqui vai dar o saldo de migrantes internacionais. Já temos uma atividade. Observe este gráfico e responda as questões. O gráfico, o tema dele é Brasil, taxas de natalidade e mortalidade, de 1900 a 2015. Aqui tem de verde é a taxa de mortalidade e de laranjado é a taxa de natalidade, é uma fonte do IBGE. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra, o título dele está falando, olha só, gente, as taxas de natalidade e mortalidade no Brasil. Se você quiser deixar mais organizado, que é do ano de 1900 até o ano de 2015. Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. Então, vamos lá, gente, vocês vão ter que calcular o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasceram, menos a quantidade de pessoas que morreram, certo? Vamos observar aqui. Aqui pede, por exemplo, no ano de 1930. Vamos olhar aqui o gráfico. 1930 está aqui, certo? Então, nós vamos fazer a diferença entre a taxa de natalidade, quantas pessoas que nasceram aqui em 1930, 45 por 1.000, certo? Então, nós sabemos que esse 45 não é que nasceu 45, é 45 por 1.000. Nasceu 45 e morreram quantos? 26 por 1.000, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar assim, 1930. Vocês vão escrever assim, de forma crescimento vegetativo. Aí coloca 1930. 1930, qual é o cálculo? Nós vamos fazer 45 por 1.000, que é a forma que se lê,
menos 26 por 1.000, certo? Então, você vai lá e vai fazer a continha básica, 45 menos 26, faz a continha e encontra o resultado. Vamos lá, 5 tira 6, não dá? Então, 15 tira 6, 9. Aqui pegou o emprestado, 4, ficou 3. 3 tira 2, 1, 19. Então, vamos lá, respondendo, 1930 foi 19. Aí, coloca esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolo de porcentagem, e a bolinha, que lê-se por 1.000, tá bom? Então, vamos lá, 1930, você vai colocar igual a 19 e colocar esse símbolozinho aqui, que lê-se por 1.000, tudo bem? O mesmo vai fazer com o ano de 1965. O ano 1965, fazer a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. 39 menos 10. Então, é bastante questão de interpretação. E para finalizar, no ano de 2015, fazer a taxa de natalidade, que é 14, menos a taxa de mortalidade, que é 6. Não esqueçam de, no final, colocar o símbolozinho que representa por 1.000, tá bom? Explique como que você fez. A explicação é essa aqui que a gente está comentando. Fazer a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, observando os dados retirados do gráfico, tá bom? Na letra C, como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? Ou seja, por que, uma explicação, por que as pessoas foram aumentando a quantidade de crescimento vegetativo? Por quê? Por que mais pessoas foram nascendo ou menos pessoas foram nascendo? Então, aqui é uma resposta mais pessoal sua para você indicar por que você acha que essa diferença foi crescendo, tá bom? Depois, nós vamos para a mudança no crescimento da população. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade. Observe novamente a taxa de natalidade dos anos de 1965 a 2015. Olha só, 1965 até 2015. Olha só como despencou. Na página anterior. Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. Observe o gráfico. Então, vamos observar o gráfico, pessoal, a taxa de fecundidade. Antes, as mulheres tinham, em média, em 1960, 6 crianças, era 6 filhos por mulher, em média. 1970 ainda era 6 filhos por mulher, em média. 1980 caiu para 4. 1991, 3. Aí, do ano de 2000 a 2015, a média ainda era 2 filhos por mulher, a média, tá bom? E observem aqui que de 1980 para cá teve uma caída também, olhem só. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite que os casais decidam quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a elas. Aí vem a questão número 6. De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960? Então, você vai vir aqui, vai olhar no ano de 1960, qual era a quantidade de filhos por mulher, subindo, subindo, subindo. Nós vamos encontrar o quê? 6. E no ano de 2015? 2015, subiu, subiu até encontrar qual número? 2. Então, é só uma observaçãozinha do gráfico, tá bom? Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique sua resposta. Então, aqui é uma resposta bem pessoal. Espero que vocês sejam bem críticos em responder essa questão aqui. Tudo bem? E depois nós vamos para a atividade de mulheres chefes de família. Vamos ler o textinho?
De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta de mulheres. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, higiene e organização da moradia, alimentação e etc., e pelos cuidados com os filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passaram a ser, também, as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. No ano 2000, por exemplo, de cada 100 famílias, 22 tinham a mulher como principal responsável pela fonte de renda. Já em 2015, esse número aumentou para 41. Então, antes era em média 22 mulheres a cada 100 famílias. Em 2015, aumentou para 41. Aqui nós temos dois gráficos, vamos observar. O primeiro deles, o Brasil, percentual de homens e de mulheres no total da população. Em 2015, 48% eram homens e 52% mulheres. O outro gráfico, Brasil, proporção de famílias sustentadas por homens e por mulheres de 2000 a 2015. Então, em 2000, olhem só a legenda, o roxo é mulheres e o verde são homens. Então, em 2000, 22% era sustentado por mulheres e 78% por homens. 2005, 31 por mulheres e 69 homens. 2010, 37 mulheres e 63 homens. Observe que foi aumentando. Em 2015, 41% mulheres e 59% homens que sustentavam a família. Para finalizar, tem duas questãozinhas aqui que são pessoais. As mulheres adultas de sua família exercem alguma atividade remunerada, ou seja, elas trabalham para receber alguma quantidade, ou seja, elas trabalham fora, trabalham ou em casa que recebe algum dinheiro? Se sim, responda qual. Então, as mulheres da sua família, aí pode ser a mamãe, a vovó, a titia. Aí conta aqui para mim, tá bom? Depois a questão número 9. Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? Quando pergunto aqui se é a principal responsável, é se porventura acontece de, na sua casa, por exemplo, ter a mamãe, o papai e você, seu irmão, algum responsável, algum outro familiar, e ser somente a mãe que trabalha, certo? Ou se não tiver papai em casa, se for só a mamãe no momento que mora com você e está trabalhando, ou se porventura o salário da mamãe às vezes é maior que o do papai, aí ela é o principal sustento da família, porque o valor do salário dela é maior. Então, vocês vão me responder essas perguntinhas, tá bom? Além delas, nós temos também atividade de arte. A atividade de arte, ela mostra o seguinte: 21 grafites que transformam Goiânia em uma verdadeira galeria a céu aberto. A street art, ou a arte de rua, é uma das formas mais expressivas de arte da atualidade, conhecida por alterar a paisagem urbana e surpreender pela originalidade. Essa modalidade artística continua renovando o visual de capitais pelo mundo. Em Goiânia, os adeptos da street art fazem da cidade uma galeria que traduz muito bem uma linguagem estética que cada vez mais ganha força, respeito e notoriedade. Nos passeios por diferentes pontos da capital, é possível perceber nos muros e nas paredes uma infinidade de cores e formas que chamam a atenção pelo esmero e pela criatividade. São olhares, crianças, animais, flores, objetos, símbolos, figuras exóticas e frases que juntos dão a visibilidade e ao mesmo tempo retratam um contexto político, ambiental e social. Para valorizar e reconhecer a importância da arte de rua e dos artistas para o cenário urbano da capital, rodamos a cidade e registramos 21 murais que provam que Goiânia também é uma capital da arte urbana. Então, aqui é uma reportagem do Curta Mais, uma matéria. Tem como vocês clicarem aqui nesse link que eu estou disponibilizando
e através dele vocês vão ver completo as 21 artes, os grafites pela cidade. Depois que vocês clicarem no link, o que vocês vão fazer, pessoal? Como atividade no caderno de arte, fazer o cabeçalho de forma bem organizada, colocar a data e logo em seguida escolher uma das artes, dessas 21 aqui do grafite, e fazer a releitura. O que significa fazer a releitura? Escolher aquela que você achar mais bonita e tentar fazer o mais parecida possível. Olha só, as 21. Nós temos aqui a artista Wes Gama, na Rua 3. Temos as bicicletas sem freio, na Rua 3. Temos outra artista Wes Gama também, na Rua 3. Olhem só, Smile e Rubim. Então, é bom aqui que vocês também vão conhecendo um pouquinho sobre os artistas. O artista Celon, o artista Desi, no Bosque dos Pássaros. Aqui nós temos na Rua 27, na Vila Itatiaia, Túnel do Mutirama. Temos aqui na Rua do Lazer, na Marginal Botafogo. Vocês provavelmente devem conhecer esse super-herói aqui, ele inclusive já faleceu, o verdadeiro, né? Aqui nós temos no Bueno, Setor Marista, Viela Couto Magalhães. Nós temos aqui na Viela Couto Magalhães, na Viela Couto Magalhães, na Viela Couto Magalhães, na Marginal Botafogo, no Beco da Codorna, outro no Beco da Codorna, Beco da Codorna, Beco da Codorna. Então, vocês vão escolher um desses aqui e fazer a releitura, ou seja, fazer o desenho mais próximo possível desse desenho. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem após verem o vídeo, podem me perguntar, certo? Aguardo foto da atividade no meu privado.